Olá! Nesse vídeo eu vou contar para você duas lições valiosas, as mais importantes e profundas que eu tive na minha viagem agora a Israel, né? Meu nome é Renata Santos, meu trabalho aqui na internet é ajudar você a viver a sua vida profissional com intencionalidade missional, ou seja, você servir ao reino com tudo o que você é, usando a sua vida profissional como ferramenta nisso. Se esse é um assunto que te interessa, já se inscreve no canal e convida outras pessoas que possam se beneficiar desse tema. Esse vídeo é fora do assunto, eu tô compartilhando um pouco da viagem que eu fiz a Israel. Tem um outro vídeo com um link em algum lugar aqui, onde eu compartilho por que eu fui e impressões gerais da viagem, né? Sendo que eu nunca tive o sonho de conhecer a Israel, esse desejo que queima no coração de tantos irmãos. Ele nunca queimou, nunca, que eu lembre, queimou no meu, né? Mas eu fui por um convite do Senhor e nesse outro vídeo eu conto um pouco, dou impressões gerais sobre a viagem, o que mais me chamou a atenção e por que eu fui, tá? Nesse vídeo, que é o motivo original de eu estar gravando, eu vou compartilhar duas lições principais que eu tive ali. É óbvio que a viagem é riquíssima, né? Como eu já falei um pouco no outro vídeo. Ela é riquíssima. Você aprende muito. E o guia, né? O guia, ele faz muita diferença nesse processo. Nós tivemos 3 guias na viagem geral. A gente teve uma escala em Madrid, que teve uma guia que ela não foi tão boa, assim, no sentido, não que ela não faça bem o seu trabalho. Nós tínhamos pouco tempo e ela acabou falando muitos fatos que não nos interessavam e acabou impedindo a gente de conhecer mais lugares, sabe? Ela é muito boa se a gente tivesse, assim, eu faria viagem com ela novamente, se a gente tivesse ido só para conhecer Madrid, sabe? Agora, e teve um guia na Palestina, né, em Belém. Esse guia, assim, ele não guiou nada, sabe? Ele sumiu, ele desapareceu, a gente teve que caçar ele uma vez, enfim. Ele só levou a gente para gastar dinheiro, para comprar coisas em determinados lugares, né? Então não foi bom. Agora, o guia de Israel, o guia oficial da viagem, né? Que nos levou nos lugares em Jerusalém, porque tem espaços em que ele, sendo judeu, ele não pode entrar. Então, por isso que teve esse outro guia palestino. Mas o guia, ele foi maravilhoso, né? Ele é judeu, o nome dele é Oren, ele não tem redes sociais, então não dá nem para eu divulgar o trabalho dele. Ele é judeu com nacionalidade brasileira, então ele soube traduzir bastante pra gente, ele soube falar muito bem o que era interessante pra gente. Ele foi muito bom em fazer as distinções culturais, porque ele conhece a nossa cultura e conhece a cultura de lá. E ele tem uma visão que eu digo que é espiritual, porque ele faz relações que conectam o natural com o espiritual. E eu digo que é espiritual por quê? Porque ele é ateu, né? Meu marido fez uma viagem anterior com ele e ele disse que é ateu, apesar de pra gente ele não dizer. Mas ele também nunca disse que é religioso ou que é cristão. Então ele é judeu de nascimento, né? Ele passou por todos os rituais e ele sabe, conhece, mas ele não pratica. Mas ele conhece muito bem. E ele conhece muito bem a Bíblia, inclusive o Novo Testamento. Então ele faz relações de situações, de passagens que enriquece a viagem de uma maneira muito espiritual, né? Então, aprendizados, a gente tem a viagem inteira. A viagem teve até uma adolescente que foi, né, e ela falou que não ia voltar para a escola na segunda-feira, porque o que ela aprendeu nesses dias vale por 6 meses e é verdade. A gente aprende muito, e não apenas sobre a Bíblia. A gente aprende porque está imerso em outra cultura, né? Isso é um aprendizado, assim, que vale para qualquer cultura. A gente olhar o diferente, a gente se conhece mais, porque a gente vê como o outro age, a gente percebe o que a gente faz, né? Que pra gente é natural e a gente só se dá conta quando vê a cultura é diferente. Isso se chama estranhamento na antropologia, né? Então, foi maravilhoso. Para mim, foi minha primeira experiência de estranhamento numa cultura internacional, porque eu nunca tinha ido para fora. E estar nos lugares
nos dá uma outra visão para a Bíblia, né? Não apenas pelas informações que a gente recebe, que o guia fez maravilhosamente bem, mas também por você só estar ali. E você ver a coisa, por exemplo, eu estando no Monte das Oliveiras, a gente vê Jerusalém, então a gente tem exatamente a mesma visão, não, mas a gente consegue imaginar muito melhor a visão que Jesus tinha ao orar por Jerusalém, né? Quando a gente está, por exemplo, deixa eu pensar aqui em outro lugar, no Jardim do Túmulo, você vê o túmulo ali, né? Pelo menos, o que me impactou mais foi fora do túmulo, né, do que dentro. Imaginar Maria chegando ali, Pedro chegando, olhando dentro, dá uma outra visão, né? Dá uma outra visão. Então, isso é aprendizado já. Mas eu quero compartilhar aqui, passar rapidamente, não dá para eu me aprofundar nos dois aprendizados, mas eu quero compartilhar com vocês duas lições, né? E lições por quê? Porque eu não acho que é algo que eu aprendi e ponto, né? É algo que eu vou ainda ficar digerindo por um tempo, principalmente a segunda. E aí, se você quiser que eu faça vídeos específicos sobre uma ou outra, deixa o seu comentário aqui, que eu faço um vídeo só sobre uma ou outra lição, para me aprofundar nelas, né? A primeira lição é: Deus se importa com a geografia. Tenho certeza que você já ouviu isso antes. E eu nunca duvidei disso. Ah, Deus se importa com a geografia. Não, isso não é nenhuma novidade. Mas no meu espírito isso foi impresso como uma novidade. Parece que houve uma nova revelação. É como se fosse assim, uma outra camada de como isso é importante. Eu nunca achei que para Deus, Deus não se importava com a geografia, Deus não se importava com os espaços. Nunca achei que Deus não se importava, afinal ele pediu para fazer o templo no mesmo lugar do altar, no mesmo lugar de sacrifício, enfim. E Deus se importa, né, com a geografia. Só que na viagem eu tive uma nova dimensão disso, porque por ver, por estar ali e por algumas informações que o guia trouxe. Sabe? O guia, ele fez, eu vou citar aqui 2 lugares, né? Por exemplo, ele levou a gente no Jordão, e no Jordão no Jordão falso e no Jordão verdadeiro, porque o lugar onde se realiza normalmente os batismos é o lugar do Jordão onde é próprio para banho hoje. Mas geograficamente não foi ali que Jesus se batizou. E aí teve um momento da viagem quando a gente estava indo, acho que para o Mar Morto, onde a gente estava passando por Jericó, se eu não me engano, no Monte da Tentação. A gente foi rápido, então sobrou. Ele falou assim: vocês me dão uns 5 minutinhos para levar vocês num lugar especial? E aí ele levou a gente no Jordão verdadeiro, né? No espaço, no lugar do Jordão geográfico, onde o povo fez a travessia, né? Onde Elias veio a carruagem de fogo para levar Elias, onde João Batista pregava, onde Jesus foi batizado. Então, ali foi um dos lugares onde me veio uma consciência maior de que o lugar, a geografia importa. O mesmo lugar foi o lugar de Elias, o lugar da travessia, né, do povo para tomar a terra prometida, e ali do outro lado está a Jordânia. Então, se você quiser que eu grave um vídeo sobre o Jordão verdadeiro, comenta aqui que eu gravo, porque senão eu vou ficar falando, até porque ele tem uma importância especial para mim. E o segundo lugar onde me veio essa consciência de que a geografia é importante foi em Jope, Cesareia, né? Porque em Jope é o lugar, o porto, aquele porto ali, é o porto onde Jonas fugiu, né? Deus chamou Jonas para ir pregar para Nínive, ou seja, gentios, e Jonas fugiu. E foi nessa mesma região geográfica que Deus apareceu para Pedro com lençol. Deus apareceu não, Deus deu uma visão para Pedro, né, do lençol, mata e come. Deus chamando Pedro para ir para os gentios. E esse mesmo lugar, né, a sensação que eu tenho é que Deus vai redimindo os lugares, sabe? Aquilo, no lugar onde Jonas falhou, vem Pedro
e cumpre o propósito, sabe? No mesmo lugar, o chamado, enfim. Como eu disse, tem coisas que eu ainda tô discernindo, ainda tô mastigando, ainda tô digerindo. Mas eu quero compartilhar esse ensinamento, sabe? Então, ali no mesmo lugar onde Deus chamou Jonas para ir aos gentios, onde Deus chamou Pedro para ir aos gentios, é o mesmo lugar. E não apenas é o mesmo lugar, é diante do mar Mediterrâneo. Que naquele momento histórico era o mar que dividia Israel das outras nações. Então, olha que lugar especial, sabe? Deus se importa com a geografia. Deus chamou Pedro e Jonas no lugar geográfico propício a essa viagem, a olhar. O mar estava diante dele. Tem coisas mais profundas aí. Se você quiser que eu faça um outro vídeo sobre isso, comenta aqui. E aí, o que isso tem a ver, assim, com o que eu reflito pra cá? Duas coisas. A primeira é sobre a história do Brasil, que é algo que Deus está me chamando para olhar, para pesquisar. Sobre a história do Brasil. A gente olha para os lugares no Brasil dessa forma. Eu moro no Rio de Janeiro, uma cidade com muitos lugares históricos. Eu nunca olhei para os lugares com essa visão, sabe? Onde foi que Dom Pedro declarou a independência? No Rio, não foi nem no Rio, né? Foi em São Paulo, no caso, às margens do Ipiranga. Mas o que acontece naquele lugar? O que tem naquele lugar hoje? Sabe? Eu acho que é uma visão que a gente pode ter sobre os lugares do nosso país. Segunda coisa, quais lugares Deus tem te levado? Quais lugares geográficos houveram situações marcantes da sua vida? O que esses lugares falam para você? Se esses lugares fossem contar histórias, que histórias eles contariam? Porque, por exemplo, ali foi no mar Mediterrâneo, diante das nações, que Deus chama seu servo para ir aos gentios. O que esse lugar fala sobre a sua vida? O que já aconteceu repetido nesse lugar? São olhares novos que a gente pode ter para os espaços da nossa vida, tá? Mais uma vez, se você quiser que eu aprofunde, comenta aqui que eu aprofundo sobre isso. E a segunda lição, que é a que eu tô mais, que tá mais assim em mim, não se constrói uma nação forte focando no presente. Quando o Oren, o nosso guia, estava compartilhando no ônibus, assim, durante uma viagem mais longa, ele estava compartilhando sobre o processo, as guerras e várias guerras, né, e o processo de construção do Estado de Israel, do Estado-nação de Israel em 1948, e ele contando as guerras que teve, e várias vezes ele falou sobre como Jerusalém foi destruída e reconstruída, destruída e reconstruída. A gente até estava brincando já com o fato de que ele falava assim, se você quer ver alguma coisa da época de Jesus, é 20 metros para baixo, tem que cavar 20 metros para baixo, né? E ele contando sobre isso, eu fui meditando sobre como não é possível construir essa nação se as pessoas que saíram do campo de concentração estivessem pensando só em si mesmas. Isso foi importante para mim porque já há um tempo Deus tem falado comigo sobre converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu acho, inclusive, que domingo eu vou pregar sobre isso na igreja aqui. Então, o que isso tem a ver? Né? O que isso tem a ver? Imagina se as pessoas que saíram dos campos de concentração traumatizadas, uma experiência devastadora, elas estivessem preocupadas só consigo mesmas, em curar as suas dores, em serem reparadas individualmente dessa mazela. Israel não existiria hoje. Foi necessário que cada uma delas colocasse numa certa medida sua dor em segundo plano e pensasse nas gerações que viriam. Porque tudo que eles construíram foi pensando na geração que viria. Porque a maioria deles não usufruiu do Estado de Israel, por exemplo, né? Como exemplo. Mas a gente vê essa mentalidade desde Abraão.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Deus para Abraão não era algo que ele viveria ali, sabe? Teria toda a dimensão. Não. Seria para os filhos dos filhos dos filhos, enfim. Então, o que isso tem? E outra coisa também, né? Eles falam sempre, isso é a importância de você estar mergulhado na cultura, numa outra cultura, é sempre uma linguagem de nós, muito mais do que eu, dos meus netos, muito mais do que eu, sabe? E isso tem a ver com o fato do converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, mais até do converter o coração dos pais aos filhos. Por quê? Porque nós vivemos uma geração muito imediatista. Eu quero viver, né? Eu quero me realizar. Enquanto eu tô muito ocupada em me realizar, eu pouco penso no que vai ser da próxima geração. E Deus vem falando comigo, acho que, sei lá, desde há mais de 8 meses, com certeza, mas provavelmente há um ano, sobre o meu propósito se cumpre na próxima geração, sobre eu viver como se meu propósito só pudesse ser cumprido na próxima geração, porque ele só pode. E isso aí é um outro vídeo que dá. Se você tem interesse sobre esse tema, coloca aqui, né? E aí, o que eu quero te convidar a refletir? Será que você tem sido tão individualista que tem impedido a criação de uma família forte, de filhos fortes, da próxima geração, e às vezes nem do seu filho, nem dos seus filhos, mas da próxima geração que vai ser para a próxima geração? Esse é um vídeo que eu gostaria de gravar, sabe? Falar mais sobre isso, porque é algo que se ramifica para vários outros assuntos que tem a ver até com vida profissional, tá? Enfim, resumidamente, essas foram as 2 maiores lições que eu tive da viagem, sabe? Que eu voltei, assim, meditando e sabendo que Deus quer falar mais comigo sobre isso. Sobre o foco na próxima geração, sobre construir uma nação forte, vai além da minha geração. E sobre a importância da geografia, dos espaços onde Deus me coloca, onde Deus me leva, onde as coisas acontecem, tá? E eu quero ouvir você. Que esse vídeo te edificou de alguma maneira? O que você já pensou em algo sobre isso? Deus já falou contigo sobre isso? Comenta aqui, porque isso enriquece o meu processo também e das outras pessoas que vão assistir esse vídeo e ler os comentários. Tá bom? E se você acha que alguém pode se interessar sobre esse tema, compartilhe esse vídeo com esse amigo e seja um anunciador de boas novas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.